A Polícia Federal prendeu 5 pessoas em uma operação que investiga um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lá em 2022. Vamos com a Janaína Camelo, que vai trazer os fatos, as pessoas envolvidas e como será a partir de agora. Bem-vinda, Jana. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, dessas 5 pessoas, 4 são pessoas aí do Exército. Vou tirar meu fone porque eu estou me ouvindo. 4 são pessoas do Exército de alta patente, todos aí com um plano para executar, para assassinar o ministro Alexandre de Moraes do STF, presidente Lula, Geraldo Alckmin, como você disse, isso lá em 2022, antes deles tomarem posse, com o propósito, segundo as investigações, de impedir a chapa que foi eleita, naquele ano, tomasse posse. Então, quem foram presos hoje aí, preventivamente? Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, que foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel também do Exército. Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. Rodrigo Bezerra de Azevedo, major do Exército. E o policial militar é o Vladimir Matos Soares. Todos fazem parte do grupo Kids Preto, que é um grupo formado por policiais militares aí, pelo curso de operações especiais do Exército, treinados para atuar em missões sigilosas, inclusive. Então, todas essas prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga os atos antidemocráticos do golpe de Estado, a tentativa daquele golpe de Estado naquela reunião do dia 5 de julho e também o 8 de janeiro. Então, esse plano, de acordo com essas investigações aí da Polícia Federal, ele seria executado no dia 15 de dezembro de 2022. Foi descoberto a partir de mensagens no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, mensagens de que haviam sido apagadas e que foram recuperadas pela Polícia Federal, mensagens que ele havia enviado para o Marcelo Câmara, inclusive. O ministro Moraes recebeu esse relatório muito detalhado, inclusive, sobre todo o itinerário de tentar colocar esse plano em prática no dia 15 de dezembro. A PF detalha aí conversas em um grupo de mensagens entre esses militares, esses 5 militares, e eles usavam ali nessas mensagens codinomes, com nomes de países, por exemplo, Alemanha, Argentina, Gana, para não serem identificados. Segundo as investigações da Polícia Federal, esse plano, ele iniciou na casa de Walter Braga Neto, que foi ministro de Jair Bolsonaro, da Casa Civil, foi ministro da Defesa, foi o candidato na chapa com Jair Bolsonaro à vice-presidência da República, um forte aliado, sempre foi um forte aliado do ex-presidente. O plano desse golpe, ele foi encontrado no celular do general Mário Fernandes, e esse plano se chamava aí, foi encontrado um Word, um documento de Word, todo detalhado com esse plano, chamado Punhal Verde e Amarelo. Segundo as investigações, ali a Polícia Federal escreveu o seguinte, que se trata a rigor de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. A Polícia Federal lembra aí nesse relatório que o Mário Fernandes, ele foi citado por Mauro Cid na delação premiada dele, no inquérito que apura aquela reunião no dia 5 de julho, onde foi planejado, ele foi citado uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi denominado aí, foi chamado por Mauro Cid nessa delação como um dos militares mais radicais. Ele, inclusive, estava nessa reunião e essas investigações da PF diz que Mário Fernandes era um ponto focal do governo de Jair Bolsonaro com os manifestantes golpistas. Eu não sei se a gente tem uns trechos aí desse relatório da Polícia Federal, Evandro, mas esse relatório, ele cita, por exemplo, alguns das armas que seriam utilizados nesse golpe. A lista do arsenal previsto revela alto poder bélico que estava programado para ser utilizado na ação. Diz aí o relatório da Polícia Federal, pistolas, fuzis, comumente utilizados por policiais e militares, inclusive pela grande eficácia dos calibres elencados. Chama atenção aí, sobretudo, o armamento coletivo previsto, que é uma metralhadora, uma lança-granada e uma lança-granada. Diz também que foram consideradas diversas condições nesse plano de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público.
sobre o plano de assassinar Lula e Alckmin. A Polícia Federal descobriu que esse documento, nesse plano, punhal verde e amarelo, revela o grau de violência e ações planejados, descreve ainda como possibilidade de ações para o assassinato de Lula e de Alckmin, com o objetivo de extinguir a chapa presidencial. Documento, de forma clara, diz que, na análise realizada, também foram levantados outros alvos possíveis, cuja sensibilidade no momento e suas respectivas não restringem tanto uma ação de neutralização. Enfim, esse documento diz que a neutralização ali do presidente Lula seria também, já estavam ali indicando uma suspeita de fazer, estavam planejando também que fosse ali por envenenamento. Enfim, quem vai falar sobre essa questão toda, sobre essas prisões, sobre esse planejamento, essa operação da Polícia Federal, é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele está num evento aqui no Ministério da Justiça, terminando um evento sobre o Dia da Consciência Negra, e ele vai falar sobre o assunto aqui, sim, que encerrar por aqui. A gente traz todas as informações assim que ele falar por aqui. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. A gente vai trazendo agora as várias camadas dessa história, destrinchando ao longo do nosso 3 em 1 e também trazendo a análise dos nossos comentaristas. Fábio Piperno, o que a gente percebe até agora, e o que é preciso deixar muito claro, pessoal, quando fala que haveria um planejamento para um golpe de Estado, isso está na investigação da Polícia Federal. Então, está aparecendo na nossa tarja, as informações vieram também por meio da Janaína Camelo. Todas essas informações são baseadas no que apontam os investigadores da Polícia Federal que tiveram autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para conduzir essa operação de hoje, que prendeu 5 pessoas, entre eles 4 militares de alta patente e também um policial federal que seria responsável pela segurança do presidente da República quando havia a transição, ou seja, que acompanhou o presidente da República eleito, Lula, lá nos primeiros passos dessa nova gestão e que, segundo as investigações da Polícia Federal, enviava essas informações para esse grupo que, segundo a Polícia Federal, foi montado para tentar acompanhar não só o passo do presidente eleito, mas do vice-presidente e também do ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar todo mundo aqui na tela para a gente poder trazer esse debate agora. E, Fábio Piperno, eu queria saber de você como você avalia essa situação que, segundo a Polícia Federal, foi montada para impedir que essa chapa assumisse o poder a qualquer custo, como aponta a APF. Evandro, ontem eu comentei sobre esse tema aqui porque eu falei sobre os computadores do tenente-coronel Mauro Cid, que Piperninho, eu vou precisar te interromper mais uma vez porque o seu microfone está apresentando um probleminha. A gente vai ajustar, peço que a nossa equipe venha aqui ajustar o microfone do Piperno. Enquanto isso, a gente vai debatendo com os nossos outros comentaristas. Alan Gani, eu vou passar para você então essa pergunta e depois a gente ouve o Piperno por completo. Como é que você avalia esses dados que foram apresentados pela Polícia Federal até agora nesse dia de operação? Olha, de acordo com esses indícios, Evandro, é muito grave, é repugnante. A gente tem que recriminar todo esse tipo de ato de violência, né? Esse planejamento. Agora, o que diz o ordenamento jurídico do Brasil? Diz que o planejamento de um crime não é um crime em si. Os atos preparatórios não são crimes, por mais que seja repugnante, mas tem que ser absolutamente tudo investigado. A gente tem algumas páginas que foram destacadas, eu quero trazer elas com mais detalhes agora para vocês. Janaína já mencionou algumas, mas eu quero colocar ali a página 157, quando fala do ministro Alexandre de Moraes. Pode jogar na tela para a gente, por favor. O que essa página e esse destaque traz? Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, que é um termo relacionado à morte no contexto militar, seria alto. Esse é um trecho que mostra, então, de que maneira que eles estariam atuando e estudando as localizações, as mobilizações do ministro Alexandre de Moraes, tanto em Brasília quanto em São Paulo, para um possível ataque. Gustavo Segré. É repudiável, é abominável, todas as possibilidades de palavras que quadrem numa situação dessa deve ser mantida. Mas eu não sou jurista, não conheço do assunto, conversei com alguns advogados hoje e eles me falaram que tem duas questões para ser consideradas no âmbito da investigação. A primeira, como muito bem mencionou Alan, o grau de configuração, da configuração do delito não realizado
pela lei brasileira. E a gente claramente não está de acordo, porque se é um planejamento, faltou alguma coisa, mas a intenção estava, não é delito por si. E a outra questão é que a ordem de prisão parte de uma pessoa que é um dos investigados, que seria o ministro Alexandre de Moraes. Então, são questões que serão avaliadas com certeza, mas que, de alguma maneira, colocam um pano complexo da situação, porque, de fato, existiu. A investigação está, é repudiável por todos os lugares que a gente consiga olhar, mas aí tem essa questão jurídica. Se é, de fato, um motivo de prisão pelo fato de não ter sido realizado o atentado em si. Fala, Zé. Olha, lá em 2026, houve uma tentativa de compra de um dossiê falso com o então candidato de São Paulo, José Serra. E o presidente Lula chamou esses aliados de aloprados. Então, esse tipo de reação sempre existe em todos os cantos, todas as linhas. O que a gente vê é que não há absolutamente nenhuma novidade nesse processo aí, nessa divisão. Não houve, de uma forma orgânica, uma tentativa generalizada no governo de golpe, e nem entre os militares. Esse pessoal aí não é nenhuma novidade, eu acompanhei isso muito de perto durante todo o processo. Existiam ali alguns integrantes, eu acho que 2 entre 16 generais, que defendiam, sim, 2. Eu fui numa conversa com o comandante do Exército na época que ele dizia, se você fizer uma pesquisa aqui, 70% vota no presidente Jair Bolsonaro, entre os militares. Um outro general que estava na mesa falou, olha, eu acho que chega a mais de 70%, 80%. Tá, mas daí a dizer que quebra da democracia, não existe, pouco menos de 20%. Sempre existem o que o então presidente Lula chamava lá de aloprados, né? Então, não há uma organização, não houve no governo, senão aconteceria. Não aconteceu por quê? Porque não tinha força e tal. Uma sublevação de governo é um ato grave, isso é bíblico, isso é histórico, e na história da humanidade, a gravidade desse processo é de decapitação, de prisão perpétua, de esquartejamento, como foi o caso de Tiradentes, e assim por diante. Então, é um fato grave, sim, mas não que possa dizer que existe aí uma grande novidade. O que há é um grande carnaval com um assunto que já estava sendo investigado pela Polícia Federal. Pessoas investigadas pela Polícia Federal. Agora, tanto é que existem condenados. Agora, não significa uma novidade e nem dizer que todo governo de forma, vamos dizer ali, total ou mesmo metade, não existia isso. Acho que é uma repercussão exagerada de um fato que já estava sendo investigado. A novidade aí é a tecnologia israelense que captura conversas, impressões, fotos e tal, que já teriam sido apagadas do aparelho. E não contavam com isso esses grupos que dominavam na época esse mando ali no Palácio do Planalto. Piperno, você acha que é uma repercussão exagerada? Não, de forma nenhuma. Isso é uma coisa escandalosa. Jamais a democracia brasileira conviveu com algo desse tipo, em momento algum. Vejam, essa reunião, boa parte dessa trama, dessa urdidura, tudo, desses encontros, aconteceram na casa de um general que foi candidato a vice-presidente da República. Ou seja, alguém que pretendeu ser vice-presidente da República, e quase foi, né? Perderam por pouco, participou dessa urdidura golpista, né? E claro que muita gente comentava já uma série de suspeitas, ontem mesmo eu falei sobre isso, mas veja, a novidade é que toda essa descrição, né, todo esse mapeamento dessa trama criminosa, porque eles previam assassinatos. A gente está falando a gente está falando em militares que seriam assassinos em potencial. Tudo isso estava lá em arquivos apagados do computador do ajudante de ordens do presidente da República, porque é importante que as pessoas entendam o seguinte: como é que esses documentos apareceram? Muito bem, o tenente-coronel Mauro Cid já deu uma série de depoimentos. Vai dar mais um. Fechou, está dando agora, fechou uma delação premiada, prometeu revelar tudo e mentiu. Por quê? Porque conseguiram apagar arquivos que foram recuperados por essa tecnologia israelense que o Zé Maria citou.
Mas, ou seja, então, está lá a descrição, são as digitais de uma trama bolsonarista, sim, de gente que fez parte do governo para impedir a posse, não só impedir a posse, mas eliminar o presidente da República eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do STF. Em que momento a República Brasileira, em tempos de democracia, presenciou algo assim? Bom, tem uma questão que é apontada como relevante pela Polícia Federal, que é o fato de toda essa ação incluir pessoas que estariam ali entre os principais articuladores do governo e, mais do que isso, de algumas ações como impressões, reuniões e até troca de informações acontecerem ou no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, ou seja, locais que deveriam servir à instituição e não a desejos pessoais considerados e chamados de golpistas também nessas investigações da Polícia Federal. Arremate por enquanto, Segré, porque daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes desse assunto. Pode falar. Era uma pergunta, inclusive, em função do que muito bem comentou Piperno, de por que a investigação não determinou a detenção do Braga Neto. Porque, tendo participado nas reuniões, qual deverá... Não desconheço, eu te pergunto que você, Piperno, leu mais sobre esse assunto. Por que o Braga Neto não foi detido quando as investigações mostram que ele participou dessas reuniões? Porque prenderam hoje as pessoas que elas participariam efetivamente das ações criminosas. O Braga Neto teria participado do planejamento. E a gente precisa aguardar também outras investigações, né, e mais detalhes que virão a partir da Polícia Federal.